leio as Escrituras, eu leio os Evangelhos, eu leio as palavras de Jesus e apesar de as pessoas não gostarem muito e os pregadores da atualidade também não fazerem muita menção, alguns textos me deixam assim pensativo, reflexivo, perturbado até. Eu me refiro àqueles textos que falam das pessoas que serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. Jesus falou muito sobre o inferno. Um dos temas da pregação de Jesus foi o inferno. E ele chegou a dizer que é um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Já parou para imaginar o sofrimento, contexto do sofrimento das pessoas que forem ao inferno? Que não seja o caso de nenhum de nós, mas vamos pensar sobre isso. Eu estava nessa madrugada pensando sobre pessoas que irão para lá, e eu tenho para mim que as mais desesperadas serão, ou são, já que há muitas que estão lá, aquelas que tiveram a oportunidade de serem salvas e não foram. O choro, o pranto, a dor, o desespero mais intensos são relacionados àquelas pessoas que tiveram a oportunidade de serem salvas. Ouviram o Evangelho, ouviram a pregação da palavra, tiveram toda a oportunidade, frequentaram igrejas, e há muitos frequentando igrejas, hoje, agora, me assistindo, com cargo e tudo mais. São auto-intitulados pastores, apóstolos, profetas, profetisas. Alguns são falsos, e isso é notório, é para quem quer ver, quem não quer ver, mesmo assim vê, não querendo, porque são pessoas dissimuladas, são pessoas sensuais, são pessoas que só pensam no dinheiro e o cifrão no olhar desse pessoal está explícito. Eles cobram Pix para fazer oração, são os profetas do Pix, são os falsos profetas de Baal. Há muitos assim, pessoas que não estão salvas ainda. Frequentam, participam, cantam, louvam, pregam, têm cargos dentro das muitas denominações, são líderes de muitas denominações, mas não estão salvos. Eu quero começar as palavras de Jesus primeiro lendo uma advertência e depois uma história. A advertência está em João capítulo 12. Vamos comigo em João capítulo 12, verso 35 e 36. Abra aí a sua Bíblia, já vai aparecer no rodapé a referência. João 12, 35, 36. E eu quero que você tome para si, não pense em ninguém. Não vamos pensar em ninguém, não vamos aludir a alguém nos nossos pensamentos. Se meu marido ouvisse essa palavra, se a minha esposa ouvisse essa palavra, se fulano de tal. Não. Vamos receber essa advertência. Eu a recebi hoje, na madrugada, estou aqui compartilhando com você. Disse-lhes, pois, Jesus. Esta é a última pregação de Jesus antes da Santa Ceia, pelo menos a última pregação mencionada de Jesus antes daquela Santa Ceia, da quinta-feira de Páscoa. Naquela mesma noite ele seria preso, na sexta-feira ele estaria crucificado. Então, podemos dizer que foi o último sermão de Jesus. E ele tinha já essa menção. Olha só, disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz,
para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e, retirando-se, escondeu deles. Foi a última pregação. Depois você vê no capítulo 13, já é a Santa Ceia, já é o lava-pés. Judas já sai dali para fazer a traição. Então imagina, gente, vamos trazer essas palavras para esses dias. Jesus está nos dizendo que a luz ainda está conosco, por um pouco de tempo, mas ela ainda está. Falando de um contexto cristão no Brasil, à luz das Escrituras, para mim, nós estamos vivendo esse texto. Há quem defenda que nós estamos vivendo um grande avivamento, que tem igreja em cada esquina, mas que tipo de igreja? Vamos lá. A maioria das igrejas que são fruto de divisão. A maioria dos pastores que estão por aí não foram levantados por Deus, estão crescendo sob a tutela de Satanás, porque não pregam o Evangelho, anunciam uma outra coisa que não é o Evangelho. Um evangelho diluído, falsificado, que está conformado a esse mundo. As igrejas não se parecem com igrejas, os templos não se parecem com templos, não tem nada que remete ao santo, ao puro, ao verdadeiro, ao bendito Deus, mas são verdadeiras casas de shows. Não há diferença entre o show do cantor gospel e o show da Anitta. Não há diferença entre o show da cantora gospel e o show da Ivete Sangalo. É a mesma batida, é o mesmo palco, são as mesmas empresas, inclusive contratadas, é o mesmo som, é a mesma fumaça, é a mesma pirotecnia, tem mulherzinha dançando, é a mesma coisa, não tem nada de diferente. Agora, há focos de pregação do Evangelho. Há luz ainda, mas ela é por um pouco de tempo. Os verdadeiros, os que estão se atendo ao Evangelho, eu creio que Deus nunca deixará as pessoas sem um testemunho da salvação. Mas a advertência, repito, é essa. A luz ainda está convosco, ainda está, mas por um pouco de tempo. Andem enquanto vocês têm a luz. Ele está falando do Evangelho. Essa luz aqui é o próprio Evangelho, é a pregação genuína do Evangelho, é a pregação verdadeira do Evangelho, é o Evangelho sem mistura, é o Evangelho sem dissolução, é o Evangelho puro e simples, tal qual aquele que nós lemos nas Escrituras. E é por isso que eu tenho desafiado vocês, confrontem as igrejas, as denominações que vocês frequentam, às Escrituras. O seu pastor às Escrituras, inclusive esse que você fala. Bíblia Sagrada. Nós devemos ser a luz das Escrituras. Jesus assevera, enquanto vocês têm essa luz, creiam nessa luz, para que vocês sejam filhos dessa luz. E aí ele se retira, ele se afasta e não há menção de outras pregações, de modo que nós entendemos que esse tenha sido o último sermão bíblico que foi pregado por Jesus naqueles dias. Claro que depois a obra continua com a igreja em Jerusalém, com Pedro e os outros. Mas essa foi a última oportunidade que Cristo deu àquela geração de crer através dele. Você também tem tido essa oportunidade. Você tem a sua Bíblia, você tem gente pregando, repito, a palavra. Agora você tem que se converter a essa pregação genuína, aceitável. Por que não está se convertendo? Agora a história, a gente pega a advertência e faz um aplicativo à história. A história está em Mateus 19, do verso 16 até ao 26. Mateus 19, do 16 ao 26. Essa história também aparece em Marcos 10, 17, Lucas 18, 18. É a história do jovem rico. Você conhece bem, mas eu preferi, se bem que Marcos tem mais gamas de detalhes,
eu senti de Deus que o texto usado por Mateus para nós hoje é um pouco mais enxuto, é melhor. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei, ou que bem farei para conseguir a vida eterna? Você percebe que esse rapaz, ele tinha um pouco de luz. Ele era, digamos, crente em Deus, mas o entendimento dele não era completo. Até a impressão dele não era correta. Ele achava que a vida eterna se alcançava por algum bem que ele pudesse praticar. Até porque eu entendo e eu percebo isso na leitura, como ele era um homem de negócios, e a gente sabe pela história, ele é conhecido como jovem rico, e ele era detentor de muitas propriedades, de muitos bens materiais, então ele era um cara de negócio. Ele achou que na vida cristã, na vida espiritual, as coisas também aconteciam da maneira que ele vivenciava lá naquele mundo dos negócios, dos business. Porque, de certa maneira, no mundo dos negócios, as coisas são pelo mérito, capacidade que uma pessoa tem de granjear, de adquirir, de conseguir, de fazer um bom investimento, é o que vai trazer o dividendo maior. Então ele vem com essa impressão, ele chega já e no texto de Marcos, como eu falei, há mais gama de detalhes, ele se ajoelha, veja, que tudo ele tenta fazer alguma coisa para receber uma recompensa. Ele faz um elogio, ele se prostra, a palavra dele é o que eu faço, qual o bem que eu faço, quanto que eu tenho que pagar. Ele está acostumado a pagar, ele está acostumado a investir para ter alguma coisa. Ele sabe o que ele quer e ele sabe como fazer para chegar no objetivo. Aí Jesus já o contraria de cara. Jesus já vai colocando o dedo na ferida dele, como está colocando o dedo na ferida de muitos aqui agora. Ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Por que Jesus o contraria? A gente vai entender lá na história, fica comigo, esteja bem atento aqui ao que estou lhe falando. No fundo, ele não achava que Deus era bom, porque Deus já lhe tinha pedido algo que ele não queria abrir mão. A palavra, a revelação, o entendimento, a luz, lembra de João? Creia na luz para que você seja um filho da luz. A luz é um entendimento, é uma palavra que salta os nossos olhos, que esclarece os nossos corações. E Deus já tinha falado com ele. E ele achou que aquilo era a maldade de Deus. Vou adiantar a história, para os cristãos mais acostumados às escrituras já sabem, ele era muito apegado aos bens materiais. Pastor, é errado ser apegado aos bens materiais? Como é? É errado você ser apegado a qualquer coisa, a esposa, a marido, a filho, a pai, a mãe, todo o apego, toda a paixão, todo o amor exagerado que se interpõe na tua relação com Deus é uma idolatria. Idolatria é tudo aquilo que se coloca entre você e Deus. Quem é maior na sua vida? Quem é o Deus da sua vida? No caso do rapaz era o dinheiro, nós já sabemos do final da história. Me perdoe que eu vou falar aqui, ó. Do cachaceiro, quem é o Deus do cachaceiro? É a cachaça. Quem é o Deus do pinguço? É a pinga. Porque você presta culto àquele copo de pinga, e aquele copo de pinga é tão sagrado para você, que você sacrifica no altar da pinga tua família, porque tua esposa não gosta que você vai no bar. Tua esposa fala assim: amor, fica em casa, fica comigo, fica com as crianças, fica com seus filhos, fica com a sua família, traz o dinheiro do pagamento aqui para casa, para comprar comida, tem que pagar água, luz, tem que pagar as despesas. Mas você tem um Deus, e o teu Deus está lá naquele boteco.
Você sacrifica sua família para se prostrar diante do altar do Deus Pinga. Não é verdade? E você sabe que você está errado. Olha a vergonha que você já passou, olha quantas coisas você já sofreu por ser devoto do Deus Pinga, do Deus Cachaça, do Deus Cigarro, do Deus Droga, Deus com D minúsculo, diga-se, do Deus Prostituição, do Deus Lascívia, do Deus Luxúria, do Deus Ego. Isso é um Deus poderoso na vida de umas pessoas, é o Deus Ego, é o Deus Ventre. O cidadão vende a mãe para ter alguma coisa. Ele sacrifica os filhos, ele sacrifica o casamento, ele sacrifica tudo para estar bem, para ele ter o conforto. O resto, que se dane, perdoe minha expressão. E esse rapaz tinha essa relação com o dinheiro. Então, quando Deus falou no coração dele que ele devia sacrificar esse Deus, ele já não achou. E aí Jesus fala, não, bom é Deus, o Deus que no teu coração você julgou mal, como alguém que te pediu alguma coisa, e Deus pediu mesmo, Deus pediu o sacrifício daquele Deus, daquela idolatria. Aí Jesus fala para ele, se você quer entrar na vida mesmo, de fato, você quer a vida eterna, então, pois bem, guarda os mandamentos escritos, são os mandamentos comuns. Aí ele perguntou quais, e ele era um cara religioso, hein? Isso é importante dizer, o jovem rico representa as pessoas que estão nas igrejas, é o pastor, é o padre, é o que se diz apóstolo, é o profeta, é o membro, é o coroinha, esse pessoal que diz que conhece a Bíblia. E se você perguntar, eles sabem. Quais? Ele sabia no fundo. Aí Jesus falou, ó, você não matará, você não cometa adultério, você não furta, você não diz falso testemunho, honre teu pai e tua mãe, ame teu próximo como a ti mesmo. Aí ele olha para Jesus, verso 20, e diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Ele sabia, ele sentia que faltava alguma coisa. E às vezes as pessoas se escondem atrás daquilo que elas fazem para não aparecer o que elas não fazem. Por isso que toda pessoa que é exagerada, principalmente nas coisas religiosas, no fundo, ela está tentando compensar a grande falta dela. É igual, por exemplo, falando de família, é aquele pai ausente, é aquele pai que trabalha muito, não tem tempo para passear com as crianças, não vai num parque com o filho, não brinca com as crianças, e aí ele dá iPhone, ele dá roupa cara, dá tênis caro, e ele fala, não, eu estou fazendo o meu melhor, mas os seus filhos não precisam de coisas caras, os seus filhos precisam de você. Você está tentando compensar o que eles precisam da sua presença. Então a sua ausência é compensada pelo que você julga fazer. A mesma coisa que às vezes acontece num casamento, a falta de uma esposa para com o marido, a falta do marido para com a esposa, tenta ser compensada. Aí ela é até uma boa dona de casa, ela é uma boa cozinheira, mas ela falta como esposa. Aí ela fala, não, mas olha só, eu cuido bem da casa, eu cuido das crianças, eu já atendi casais que tinham esse problema, eu falei, irmã, teu marido não precisa de uma faxineira, é claro que a senhora tem obrigação de cuidar da casa, teu marido não precisa de uma cozinheira, ele poderia pagar para ter uma faxineira e uma cozinheira, teu marido precisa de uma esposa, e é o que a senhora não é. Ah, não, mas olha só, pastor, eu faço tudo, eu cuido das crianças, eu cuido da casa, eu cuido da roupa, eu lavo, sim, tudo bem, mas o teu marido... E esse irmão, nesse atendimento, falou, pastor, ela poderia ser, e ele falou assim, ela poderia ser uma porca relaxada, se ela fosse uma mulher de verdade para mim. E eu estou usando linguagem alta aqui para você entender. Ela podia ser uma porca relaxada, se ela fosse uma mulher para mim, já seria o suficiente.
o resto eu tenho dinheiro para pagar. Agora ela está agindo de uma maneira que eu vou ter que pagar para ter uma mulher do jeito que eu preciso. Olha só que triste, estou falando de um casal de igreja e acabou até que se divorciaram. Faltava uma coisa para ela. Então esse rapaz fazia tudo para esconder o que faltava. Aí Jesus diz no 21, você quer saber a verdade? Então vamos lá. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e me segue. Veja, gente, isso aqui não é para todo mundo, isso era um problema daquele jovem. Muitos de vocês têm muito dinheiro e o dinheiro não é problema para vocês. Era o Deus daquele rapaz, era uma idolatria. E Jesus falou, só tem um jeito de você vencer, você tem que sacrificar esse Deus. Como eu falei, se é a pinga, você tem que sacrificar. Ah, eu não consigo, pastor, quando eu vejo eu estou lá. Você tem que ser mais forte do que isso. Você tem que falar, não vou mais, não quero mais, não faço mais, não ando mais com aquelas pessoas. Aí o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele era muito devoto a Mamon, ele era muito consagrado ao Deus Mamon. E nós lemos em Marcos que ele deixou Jesus falando sozinho. Ele nem se despediu. Ele chega todo encenando, todo cheio de protocolo, ajoelha, bom mestre, fala com tanta eloquência e ele deixa Jesus falando sozinho. Aí Jesus aproveita aquele ensejo e ele está aproveitando o ensejo da história para nos comunicar uma verdade. Jesus disse aos seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, aprendizes dele, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Difícil entrar uma pessoa que tem apego, não só, aqui era a questão do dinheiro, mas tem gente, como eu falei, tem apego a cônjuge, tem gente que se o cônjuge morrer, acaba a vida da pessoa. É o teu marido que te carrega para a igreja, é a tua esposa que te carrega para a igreja. Na verdade, ele é um ídolo para você. Ele é um Deus para você. Essas coisas que vocês são apegados são deuses para você. É muito difícil. Outra vez vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É difícil. Você não quer abrir mão. Eu falei, você não quer abrir mão do teu copinho de cachaça, você não quer abrir mão das drogas, você não quer abrir mão das coisas erradas que você anda fazendo. E o Deus dos céus, pelo Evangelho de Jesus, está te chamando. Jesus está dizendo, vinde a mim. Se converta, pare de viver essa vida. E você não quer. Pastor, mas eu vou perder. Vai, claro que vai, ele ia perder tudo. Mas veja, eu não sei se esse rapaz voltou mais tarde, se ele se arrependeu depois. O fato é que se ele não voltou para pedir perdão a Jesus, que ele viveu até os 100 anos, difícil, mas que ele tivesse vivido até 100 anos, fartura, comeu do bom e do melhor. Sabe onde que ele está agora? No inferno. Há 2000 anos ele está queimando no fogo do inferno, e daqui 2000 anos ele estará lá. E daqui a milhões e milhões de anos ele estará, e ele estará pensando todos os dias. Você pode ter certeza que nesse exato instante, se ele está no inferno, se as pessoas que como ele foram ao inferno, porque rejeitaram a salvação, essas pessoas estão desesperadas e elas pensam em todos os segundos, por que eu não aceitei Jesus? Por que eu não entreguei minha vida a Jesus? Eu vim hoje te alertar, antes que você vá para o inferno, antes que você padeça, antes que você pereça no mais profundo abismo, para que você não diga essas palavras, por que eu não aceitei Jesus? Por que eu não perdi tudo que eu tinha que perder? Ele poderia ter perdido todas as riquezas terrenas, ele estaria com as riquezas celestiais. Será que você não crê que as riquezas celestiais são maiores que as riquezas eternas? As riquezas terrenas? Você não consegue crer que o céu é melhor que a terra? E que o inferno não vale a pena, que perder-se eternamente não valerá a pena. Não valerá a pena. Creia-me nisso. O jovem rico, se não voltou, se não veio pedir perdão a Jesus, ele viveu do bom e do melhor, ele desfrutou
gostou de todas as coisas boas dessa vida, mas ele está há 2000 anos, pelo menos, e ficará lá por toda a eternidade, pensando, por que que eu não fui, não vendi tudo e não segui Jesus? Por quê? Esse é o grande desespero. E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível. Porque os discípulos perguntaram: quem pode se salvar então? Mas para Deus tudo é possível. Você que se vê assim, pastor, eu me sinto, eu sou como esse jovem aí, eu sei que eu tenho que me converter, eu sei que eu tenho que tomar vergonha na minha cara, eu sei que eu tenho que ir para a igreja, mas então pede para Deus te ajudar. Sabe o que aquele jovem tinha que fazer? Ele tinha que cair aos pés de Jesus, fala assim: Jesus, eu quero muito te seguir, eu quero a vida eterna, mas eu sou tão apegado aos meus bens materiais, me ajuda a me libertar deles. E Jesus o teria ajudado, porque para Deus era possível mudar o coração dele. Pede para Jesus mudar o teu coração. Fale: Jesus, eu sei que eu tenho que me converter, eu sei que eu tenho que te aceitar, eu sei que eu tenho que tomar vergonha na minha cara, juízo na minha cabeça, mas é tão difícil para mim. Mas eu estou aqui aos pés da tua cruz. Diga: me ajude, e Ele te ajudará. Porque o que é impossível aos homens é possível a Deus. Amém?